Olá! Neste vídeo eu apresentarei para vocês o conceito de tensão, corrente e resistência. Tensão também conhecido como voltagem, corrente também conhecido também como amperagem, né? Usando termos mais informais. Esses conceitos são muito importantes para que nós consigamos compreender bem alguns fenômenos que ocorrem tanto na elétrica quanto na eletrônica. Por exemplo, nós dizemos que o nosso banco de baterias ele funciona em 12 volts, ou esse tipo de coisa, né? Mas nem sempre nós sabemos bem, não temos definido em nossas mentes o conceito de tensão, corrente e resistência. E neste vídeo aqui nós faremos essa definição relacionando bem com a questão da água, né? Com as tubulações de água, de uma maneira que fique bem mais fácil para que vocês entendam, tá? Então, vamos aos vídeos, que eu fiz esses vídeos em pedacinhos. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos ao conceito de tensão elétrica. Quando falamos que, por exemplo, nosso sistema trabalha em 12 volts, em corrente contínua, né? No meu caso aqui, por exemplo, 24 volts, 36 volts, 48 volts, ou então, por exemplo, está vindo 17 volts do painel, está saindo aproximadamente 220 volts do inversor de tensão, na saída do inversor de tensão, nós estamos usando essa unidade de medida que é o volt, né? O volt é a unidade de medida da tensão elétrica. Mas o que seria a tensão elétrica? A tensão elétrica ela é definida como a diferença de potencial que existe entre dois pontos. Vamos desmembrar um pouquinho desse conceito, né? Nem sempre a gente consegue entender certinho, só ouvindo essa frase. Então, aqui neste vídeo em particular, nós vamos fazer bastante analogias com o uso da água, tá? Vocês vão conseguir entender melhor o conceito de tensão deste modo, tá? Então vamos lá. Esta é uma situação prática, né? Uma situação um pouco mais prática. Essa aqui é a caixa d'água aqui de casa, né? Então, percebamos que para que exista uma pressão nas torneiras da casa, a caixa d'água ela fica mais alta do que o ponto onde está localizada a torneira, né? Para que a água consiga descer e lá na torneira tem uma certa pressão que consiga movimentá-la. Esta é uma boa definição da tensão, uma boa analogia que nós podemos usar. Por quê? O fluxo de água ele seria a corrente, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, tá? Mas para que exista esse fluxo de água tem que existir esta diferença de pressão, que é o que seria a tensão. No caso, o ponto mais alto seria onde a pressão é mais baixa. E o ponto mais baixo, né, aqui mais perto aqui do cano, por exemplo, seria onde a pressão é mais alta. Quanto mais alta for a caixa d'água, maior a pressão lá embaixo. Se a gente for botar, por exemplo, o dedo para tentar tampar o cano, né, a gente vai perceber que quanto mais alta é a caixa d'água, maior é a pressão que ela vai fazer na água, mais forte a água vai estar. Então, como é que nós poderíamos relacionar? A tensão elétrica, ela seria a pressão que existe nos canos, né? Essa é uma boa analogia para que nós consigamos compreender bem essa definição aí de tensão, tá? Mas que fique aí bem claro. A tensão elétrica, fazendo essa analogia, seria a pressão dentro do encanamento. Então, vamos agora para a corrente elétrica. Agora, indo ao conceito de corrente elétrica, a corrente elétrica ela é definida como o fluxo de elétrons em um material condutor. E é importante frisar, né, que a corrente elétrica, normalmente, ela é proporcional à tensão elétrica. Então, é bom a gente aprender esses conceitos, né, na sequência para que fique um pouco mais claro na nossa mente. E novamente aqui nós vamos fazer a analogia da água para que fique mais claro este conceito. Então vamos lá. Agora a corrente elétrica. O que seria a corrente elétrica? No caso, fazendo a analogia novamente com a água, ela seria o fluxo de água dentro dos canos, na tubulação. Isso que seria a corrente elétrica. Nós temos que perceber, né, que esse fluxo de água que existe nos canos, ele é causado pela aquela diferença de pressão, né? No caso de altura, quanto mais alto tiver a caixa d'água, maior vai ser a pressão na tubulação. Quanto mais baixo eu tiver também, né?
Então, essa corrente de água, esse fluxo de água no cano, ele é causado por essa pressão que existe dentro do cano. Ou seja, bora transformar agora para eletrônica e elétrica. A corrente elétrica, ela é causada pela tensão elétrica. Então, a gente tem que relacionar esses dois conceitos aí, tá? Agora, o conceito de resistência elétrica. O que seria a resistência elétrica, né? A resistência, ela é definida na literatura, né, como a oposição à passagem de corrente elétrica. Primeiro, vamos lembrar aqui um pouquinho. O que é oposição? Se opor seria resistir a algo, né? Resistência, resistir. E por isso que o nome é resistência elétrica, né? A gente se opõe à passagem da corrente elétrica. A gente se opõe à passagem daquele fluxo de elétrons. Novamente, uma analogia muito boa para representar a resistência elétrica seria a torneira. Vejamos só como é este conceito aplicado na hidráulica. E agora a resistência elétrica. O que seria a resistência elétrica, né? Fazendo analogia com o mangueiro, como eu já disse aí no pedacinho do vídeo anterior, eu falei que seria como uma torneira, né? Aqui eu vou fazer com a mão mesmo, já mostro com uma torneira. A resistência, né, seria eu me opor à passagem da corrente elétrica. Por exemplo, se eu botar o dedo aqui na ponta, ó, da mangueira, eu estou dificultando a passagem da corrente elétrica. Logo, eu estou me opondo à passagem dela, né? Eu estou dificultando a passagem do fluxo de água. Eu estou limitando ele. Percebam, ó, que a quantidade de água que sai da mangueira agora é menor. Se eu deixar uma resistência zero, ó, a quantidade de água que sai na pontinha da mangueira é maior. Se eu adicionar uma resistência, ó, sai pouquinha água da mangueira. Se eu fizer uma resistência que teoricamente infinita, né, não sai água de maneira alguma, né? Agora, transformando aqui em uma resistência zero, né, ó, eu zerei a resistência na ponta da mangueira. Agora o fluxo de corrente é máximo, né? É o máximo que a mangueira que está conseguindo transportar. Vamos passar agora para a torneira. Ó, aqui está a torneira e neste momento ela está fechada, né? Ou seja, a resistência à passagem da corrente de água ela é máxima. Então, praticamente não está passando água, né? Aqui é porque é um restinho que está na pontinha. Mas se eu diminuir a resistência à passagem da água, ao fluxo de água, consequentemente vai começar a circular água. Vai começar a passar água aqui, ó. Como vocês podem perceber. E se eu diminuir ainda mais, quanto menor a resistência, maior a quantidade de água que vai passar. Ó, eu estou diminuindo a resistência, ó. E a quantidade de água que está passando é maior. Percebam? Ó, resistência máxima. Ó, uma resistência um pouquinho menor. Resistência um pouco mais baixa. Eu não vou abrir todinha porque a água é um pouco forte aqui, tá? Mas ó, resistência muito alta, resistência média e resistência baixa. Então, esse seria um bom conceito aí de resistência. A resistência, né, ela seria, olhando pelo lado matemático, seria a relação entre a tensão e a corrente. Ou seja, a tensão, a diferença de potencial, né, que a gente também abrevia por DDP, diferença de potencial, dividida pela corrente elétrica, que é medida em amperes, né, o Azinho. Então, R, a fórmula, né, é igual a V, que é a diferença de potencial, por exemplo, antes da resistência e depois da resistência, dividida pela quantidade de corrente que está passando aqui por meio da minha resistência. Talvez vocês já tenham ouvido os termos voltagem e amperagem. Por que aqui neste vídeo eu não estou falando esses termos? Estes termos são meio que gírias que nós usamos para melhor compreender estes conceitos, porque voltagem, né, vem de volts, que é a unidade de medida da tensão, e amperagem vem de amperes, né, que é a unidade de medida da corrente. Acho que a gente meio que inventou esses nomes, né? Mas é proibido falar isso? Não. Se você estiver falando, por exemplo, para uma pessoa que não entende muito do assunto, pode sim usar esses termos. Mas eu, em particular, dou preferência para os termos tensão e corrente,
que são os corretos, vamos dizer assim, na linguagem mais técnica. Não é porque é uma linguagem técnica que a gente não vai aprender, né? Simplesmente porque a gente não é técnico que a gente não vai usar os termos corretos. Mas é bom a gente logo se acostumando com isso, porque, por exemplo, se você for por exemplo, fazer um trabalho um pouco mais formal, se você ficar usando aquelas gírias, você pode acabar colocando as gírias no trabalho. Então é bom a gente evitar usar. Mas claro que pode usar, tá? Não é proibido. E chegamos ao fim. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que tenha ficado bem definido aí na cabeça de vocês, né? Esses conceitos básicos aqui são muito importantes para que consigamos avançar mais nessa área. Porque eu quero compartilhar sempre o meu conhecimento, né? Espero que vocês tenham sido ajudados com esse vídeo. Que ele tenha sido de alguma forma útil para vocês. E tchau, e até o próximo vídeo.